Um texto de 1924 e perguntava por que os teatros estão vazios, né? Em 1924, a gente está em 2011 e a pergunta é a mesma, por que os teatros estão vazios, né? Mas a pergunta é maior ainda, por que o teatro sobrevive se ele ainda está vazio, né? Então tem alguma coisa que acontece com esse teatro que mexe com quem faz e mexe com quem vê aquele que faz. O grupo ele surge em 1998, na cidade de São Paulo, na zona sul da cidade, na época ainda com outro nome, que depois em 2006 a gente trocou para Brava Companhia. França, século XV, um tempo muito complicado. Por quê? Mas ele surge assim, da vontade de algumas pessoas de fazerem teatro para as pessoas na cidade de São Paulo. E a gente esboçou a tentativa de montar um grupo de teatro amador fixo. A gente chegou a montar uma peça chamada Bobuc, que a gente ficou em cartaz um ano em Santo Amaro apresentando. E depois cada um foi fazer teatro em outros lugares. 2005, 2006, não lembro de fato mesmo qual foi. Tinha os artistas orientadores do vocacional aqui, que era o Ipojucan Pereira e o Sidney Caria. E aí, ambos tinham duas turmas. Já tinham se formado grupos, né? Então tinham Artes e Desafios, Calados que Falam. Quando juntou todo mundo, ele pegou e falou assim, olha, agora não existem mais Calados que Falam nem Artes e Desafios. Agora vocês são um novo grupo, né? Em 2006. E aí ficou aquela coisa de aí, qual vai ser o nome do grupo, né? Para novamente definir qual ia ser o grupo. Aí ficou aquela coisa tal para votação. E a Daisy tinha feito um desenho que era para o Artes e Desafios. E aí, conversa daqui, conversa de lá, aí surgiu o nome Identidade Oculta, como referência ao desenho que a Daisy tinha feito, né? Somada à diversão do Celso, tinha uma compreensão do teatro por Reinaldo Maia, que tinha uma função social muito clara, que não era de revelar em cena o mundo tal qual ele é, e sim revelar as contradições do mundo em sociedade, da nossa vida em sociedade. E aí, aqui na Brava também, já há alguns anos, a gente tinha um convite para participar de uma luta de ocupação de um espaço, que é um antigo sacolão, que a gente está aqui hoje, né? No antigo espaço Sacolão das Artes, que tinha sido desapropriado, e algumas entidades, entre elas a União dos Moradores do Parque Santo Antônio, mais os moradores da região, mais os fazedores de cultura, nos convidaram para fazer parte dessa luta para ocupar esse espaço e transformá-lo num espaço sociocultural. E a gente ocupou em 2007 esse espaço Sacolão das Artes com outros parceiros. No segundo semestre de 2006, os Celso perderam um artista orientador. Não tinha mais o artista orientador no equipamento do Celso, mas existia, no caso, no Céu Navegantes, o grupo, que era o grupo Identidade Oculta. E na época, a gestão que estava no Céu era uma gestão um pouco complicada. Então tinha uma coisa do tipo, se não tem professor, não pode ter, vocês não podem usufruir do espaço e tal. E aí foi quando veio uma grande batalha, e o grupo não, porque a gente vai ficar, porque o equipamento é nosso, daqui é imposto nosso, é aquela coisa toda. E a gente conseguiu o espaço para ensaiar. Depois vem a maturidade, né? O grupo vai se amadurecendo e vai começando a entender qual é a função que ele tem, de fato, dentro da comunidade. E aí é quando ele começa a ter discussões políticas, é quando ele começa a ter discussões filosóficas, ideológicas, e começa a entender que, na realidade, então, aquele teatro que é importante para ele fazer, porque ajuda ele aqui dentro, isso que ajuda ele aqui dentro também precisa transformar fora. Durante a história do grupo, a gente também vai se formando politicamente, a gente também vai conseguindo entender melhor por que a gente faz teatro, para que a gente faz. A gente consegue inverter uma lógica de o teatro ele não pode ser apenas para se para entreter. A palavra diversão ela tem um significado que é de você afastar-se, né?
Então, ou seja, quando eu me afasto daquilo, eu consigo me reconhecer em cena, vejo a contradição, eu me divirto e tenho prazer. Diga então que nós atacaremos primeiro e arrancaremos as suas cabeças! Vai! Nós atacaremos primeiro e arrancaremos vossas cabeças! Que aí já não era só o desejo de fazer teatro, tipo, ai, quero fazer peça de teatro, mas já era o desejo de, não, a gente quer fazer uma peça de teatro porque ela está falando de uma coisa importante que a gente acredita que as pessoas precisam refletir a partir disso. Hoje em dia, é o segundo ponto que a gente pensa. O primeiro, o que vamos fazer? É o segundo, como isso vai afetar a comunidade. Antes não, antes era mais diversão mesmo, a gente tinha uma imagem muito de televisão, né? Aí você acaba criando uma consciência, né? Uma consciência que antes você passava desapercebido. Você começa a ver as coisas na comunidade e como você pode refletir, positivo ou não, né? Como você pode influenciar e ser influenciado também, né? Pela comunidade. Então, acho que hoje em dia é essencial, assim, a gente pensa na comunidade, né, em como afetá-la, em como chegar nela. A mídia, ela tá na sua casa. Você não tem que sair. Tem um negócio quadrado lá. Eu só aperto um botão, tá sussa. Eu vou comer, vou varrer minha casinha, tá tudo bem. Mas sair de um lugar, sabe, se mexer, a galera não gosta muito de se mexer. A própria criança não vem também, o pai não tem tempo disponível, né? Pouco tempo de ir, né? Falta de tempo. Não tenho tempo ainda. Porque eu acho que a mídia, ela chega de uma forma muito imediatista, né? Então não requer parar, sabe? Porque enquanto você está varrendo o chão, você está ali vendo, né? E você vir no teatro, né, para a Dona Maria da comunidade, para o seu Zé da padaria e tal, ir até o teatro requer parar alguma coisa imediatista na vida dele, né, para ir lá. Acho que a maior dificuldade é porque a gente escolheu fazer sarau às 4 horas da tarde, onde acontece um monte de coisa na televisão, né, que o povo já está habituado a sempre estar naquele horário fazendo algo. É o horário de almoço, depois já vem um programa X, programa Y, né, futebol. A gente não queria disputar esses espaços. Então fez com que a gente montasse espetáculos que pudessem ser apresentados no pátio, na escola, no boteco, enfim, vários locais. Mas essa questão de você ir para o morador, sabe? Para a pessoa que tem uma história, tanto aqui quanto lá fora, que trouxe, sabe? E contribuiu para ter o que existe hoje, sabe? E eu acho que isso é muito mais bacana, assim. E eu acho que isso vai conseguir trazer mais a galera para cá. Então já existia uma rotina. Aí, quando a gente decidiu fazer algo, um sarau, por exemplo, às 4 horas da tarde, a gente fez uma quebra de rotina. E as pessoas, né, são meio... Elas têm mais dificuldade de mudar, de mudanças, né, de coisas, principalmente coisas diferentes que elas não têm acesso antes. Falam assim, teatro é coisa de burguesa, é coisa de pessoas de alta sociedade e tal, né? E até eles entenderem que não. Mas é fato que você lida com coisas muito maiores. Você lida com internet, você lida com televisão, que são coisas que estão ali o tempo todo, né? E tá você ainda uma pequena célula tentando fazer a tua arte e tentando fazer, porque ela só vai ser uma arte concreta, de fato, quando o outro vê. Você tem que batalhar alguém para vir te ver. O nosso teatro, ele um pouco quer revelar essas contradições da sociedade capitalista, né? Para que elas possam, se não superadas, pelo menos apontar a possibilidade de superação dessa sociedade que oprime o ser humano. E a periferia, ela pode fornecer eventos e teatros de qualidade como o centro, sabe? A única diferença é que a galera não tem que ir no centro. A galera vem aqui. Sabe qual é a dificuldade? É colocar em cena as contradições da vida e ter com quem dialogar. E eu acho que é um trabalho bem formiguinha mesmo. Às vezes você vai lá e consegue mexer internamente com 40. Mas desses 40, quem tem a vontade de realmente vir são tipo 5. E a criança é o nosso público, que a gente chegou à conclusão que eles trazem o pai, a família, porque eles começam a chegar em casa e falar, pai, mãe, tá tendo isso, eu quero ir. Então o público infantil se identifica muito com tudo isso. Crianças frequentam muito espaço e elas querem participar. Eu acho que isso, tocando tamborim, elas tomaram esse espaço para elas. Então é aqui que elas brincam, é aqui que elas aprendem.
vai lá, começa a fazer uma peça e, meu, junta uma criançada, toda criançada que tá lá, sei lá, e fica fazendo, sabe, sei lá. O pessoal junta lá e vai e fica escutando. E aí as pessoas já, curiosas, algumas chegavam perguntando o que está acontecendo, né? Então a gente teve essa maior proximidade. Meu, vem ver o teatro porque tá falando de um contexto, sabe, da nossa comunidade, e aí a galera se sente à vontade, assim, de falar, meu, me vejo naquele espetáculo. E como que é o público daí da comunidade se vê dentro do nosso espetáculo? É bárbaro. A gente tem teatro de graça, entendeu? Tanto aqui na nossa comunidade, como para lá e para mais longe. A gente tem teatro em todos os lugares. Embora talvez ela não vá te assistir, mas você, de alguma forma, tirou um sorriso, você brincou, você questionou alguma coisa. Agora, a gente faz isso também unindo essas coisas que eu falei no começo, se divertindo, fazendo um teatro com bastante humor, treinando bastante, se apropriando das técnicas teatrais. Essa necessidade de comunicar mesmo, né? Eu acho que o que é muito legal nesse grupo aqui no Identidade Oculta é que as coisas que nascem aqui nascem sempre da necessidade de comunicar. As coisas nunca partiram da necessidade de entreter. Não vai ficar para a história, não é que fica para a história fica para o povo. A história não fica para a história fica para o povo. E é na história que a gente bebe e é a história que a gente pode construir, que a gente constrói.